Esta palestra, ela será proferida pelo professor Técio Diniz e Silva, presidente do Instituto dos Advogados do Brasil, advogado criminalista reconhecido nacional e internacionalmente. Passo a palavra a Vossa Excelência. Oswaldo Serrão, meu companheiro oficial do mesmo ofício que de todos nós, me honrou hoje com um presente fantástico, os 40 anos de advocacia criminal, com a dedicatória amorosa. O Barão de Tararé, que foi um grande humorista, um sujeito extraordinário na ditadura de Getúlio Vargas, enfim, que fez história nesse país, ele, quando pedia autógrafo, disse assim: por gentileza, uma dedicatória aqui no livro, ele ia na de autógrafo, e, se possível, fingindo intimidade com o autor. Eu fico muito feliz e teve um susto quando o Serrão, Oswaldo Serrão, fez a referência aos 23 anos da fundação da Abracrim. Puxa vida, eu levei um susto de verdade, porque foi outro dia, meus queridíssimos companheiros de mesa, foi outro dia. E eu vejo aqui, enfim, né, velhos advogados, aqui o Serrão, os 40 anos de advocacia, um jovem, um broto, mas 40 anos, né, eu tenho pouco mais do que isso, mas, enfim, tenho 50 anos de advocacia. Eu comecei, enfim, tem muito cedo, por circunstâncias muito peculiares. Meu pai morreu, eu trabalhava com ele, assumi o escritório e tive que amadurecer rápido. E vejo aqui velhos advogados, antigos advogados experientes, mas vejo também uma quantidade de jovens advogados entusiasmados com a profissão que cada vez é mais difícil de ser exercida. A advocacia criminal tem sido, né, um exercício doloroso, difícil. Ah, mas não era assim? Não era assim, também era difícil. Eu sou produto de uma advocacia na ditadura. Eu estreiei na advocacia em pleno regime militar. Fiz a primeira defesa no Superior Tribunal Militar, que funcionava no Rio de Janeiro. Eu não era formado, né? Audácia da juventude. Eu fui para a tribuna e sustentei, estava no último ano da faculdade, em 1968. A maior parte aqui dos presentes não era nascida, né? Então, era difícil, mas nós salvamos muitas vidas, mesmo sem o habeas corpus, porque quando suspenderam o habeas corpus em 68, a ditadura, o golpe foi em 64. Em 65, o poder militar, desconfiando dos juízes civis, desconfiando da justiça comum, por aquele ato institucional, que era um cárcere, um edito ditatorial, ato institucional, assinado pelo ministro do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Esse ato passou a competência para julgar civis acusados de crime contra a segurança nacional para a justiça militar, porque não acreditavam nos juízes civis, não acreditavam na justiça comum, nos tribunais de justiça. Erro absoluto deles, porque, em geral, se tivesse sido mantida a competência na justiça comum, nós teríamos tido muito pior resultado que tivemos na justiça militar, na justiça castrense. E digo isso porque o Tribunal Militar, e é fácil entender, o Tribunal Militar, composto de oficiais generais e 5 togados oriundos do Ministério Público, da Justiça Militar, de auditores militares e de advogados, né? Os demais, os 10 outros, são 15, são oriundos das Forças Armadas, Exército em maior número, Marinha e Aeronáutica, porque é a força maior. O tribunal era o poder, eram os oficiais generais. Ainda há pouco o Geraldo falava no Geisel. O Geisel foi ministro do Tribunal Militar. E eu advoguei com ele, entreguei memorial, nunca recusou, não entendi os advogados.
E os advogados eram respeitados, eram recebidos por todos os juízes, pelos oficiais generais, pelos civis e pelos militares. Eram recebidos. E nós, os poucos advogados, eu, um menino, caçula, né, ali, aliás, não era nem formado, eu só me formei em 68, mas já andava por lá desde 64, eu trabalhava com meu pai, que era advogado, e que advogava na área. Pois bem, o Tribunal Militar concedia habeas corpus para trancar a ação penal, concedia habeas corpus para soltar os inimigos do regime, os subversivos, os processados, os perseguidos políticos, eram libertados pelo Tribunal Militar, pela Justiça Militar. E tanto isso é verdade que, em 68, quando o regime endureceu, quando houve o golpe dentro do golpe, que veio o famoso ato institucional número 5, que aí fechou o Congresso, estabeleceu cassação de parlamentares, de governadores, de prefeitos, enfim, que o regime endureceu, houve, então, a determinação da suspensão do habeas corpus. Não existia mais advogado. Então, advogar sem habeas corpus, um abuso de autoridade que era comum, porque as pessoas eram presas em casa, com carros com chapa fria, com militares vestidos à paisana, ou quando uniformizados, tinham um esparadrapo cobrindo o nome do uniforme. Eram tempos muito obscuros, muito difíceis. Depois criaram o DOI-Code, o preso desaparecia. O preso desaparecia, era preso em casa por pessoas que não se identificavam, e as famílias não sabiam onde os presos, onde os seus familiares eram levados. Pois, por que, então, que se tirou o habeas corpus do Tribunal Militar? Porque o Tribunal Militar dava habeas corpus. A maior demonstração de que a Justiça Militar foi, e graças, obviamente, repito, a ação dos advogados que ali se fizeram presentes. Não eram muitos no Brasil inteiro, principalmente alguns advogados do Rio de Janeiro, porque o Tribunal Militar era no Rio de Janeiro. Então, naquele tempo, a malha aeroviária era mais difícil, a advocacia, tradicionalmente, era uma advocacia que não se cobrava, uma advocacia gratuita. Então, o advogado dos estados não tinha dinheiro, os clientes não pagavam para ele ir ao Rio de Janeiro, tinha hotel, porque tinha que ir, enfim, a sessão, era tudo mais difícil. Então, os advogados que estavam sediados no Rio que eram os correspondentes, que tinham como clientes os escritórios de advocacia dos poucos advogados que, espalhados pelo Brasil afora, defendiam os presos políticos nas respectivas sedes das auditorias, das regiões, das circunscrições judiciárias militar. Juiz de Fora era a sede, era a auditoria que julgava os presos políticos de toda Minas Gerais, de toda Goiás, do Distrito Federal, de Brasília, porque não havia auditoria, então não havia auditoria em Brasília, portanto, nem em Goiás. Então, Minas sediava uma quantidade enorme de processos políticos, e era muito perto do Rio de Janeiro. E aí eram os advogados do Rio de Janeiro que atuavam nesses procedimentos de perseguição política. Pois bem, sem habeas corpus, nós impetrávamos uma ordem, nos dirigíamos à corte sem chamar de habeas corpus, mas era um habeas corpus que não era chamado de habeas corpus. Senhor presidente, isto é o que eu estou comunicando, um abuso de poder, uma ilegalidade, porque foi preso ontem, às tantas horas, fulano de tal, e que tudo indica que está preso no Exército, etc. Apontava-se quando se tinha alguma desconfiança. O que o presidente do tribunal fazia? Pedia informações. Era uma comunicação. O militar recebeu a comunicação de um abuso de autoridade. Não estava chamado de habeas corpus, mas era uma comunicação. Ele recebia como representação, e oficiava. E aí vinha a resposta. Não, realmente, está preso em tal quartel, trata-se de um subversivo, acusado de crime contra a segurança nacional, etc. E não cabe habeas corpus, ele não tem direito a reclamar na Justiça Militar. E aí era, enfim, arquivado aquele expediente, mas assegurava-se ali a vida do paciente. Porque nós salvávamos a vida quando localizávamos o preso. O trabalho nosso era localizar o preso.
Porque se dissesse que o preço não estava ali, ele podia desaparecer, como muitos desapareceram, estão desaparecidos até hoje, porque foram assassinados, porque o corpo foi escondido, e até hoje são algumas dezenas de pessoas cujas famílias não têm o cadáver, não têm o atestado de óbito, que até hoje vivem a insegurança, a incerteza de não saber, né? Uma mãe vai viver a vida inteira na expectativa de quem sabe se ele está vivo em algum lugar, como eu atendi mães que tinham esse delírio. Doutor, um amigo meu viu no aeroporto, eu tenho certeza que era ele, mas ele fugiu, porque ele está na clandestinidade. Nada, ele estava morto, assassinado. Então, o trabalho que nós advogados criminais fizemos nesse tempo foi da construção, da luta contra a ditadura, foi a construção, a reação contra o golpe para construir o que hoje nós obtivemos anos depois com a Constituição. E durante esses 20 anos, de 65 a 85, que a Justiça Militar julgava os presos políticos, os perseguidos políticos, nós não esmorecemos, nunca deixamos de denunciar a violência, denunciar a tortura, usar os mecanismos da lei para a defesa desses perseguidos. O Lênio, ontem, fez uma crítica àquele dispositivo que foi introduzido agora no Código de Processo Penal, e que é o que o juiz formará sua convicção com livre apreciação da prova produzida em juízo. Ele fez uma crítica, que bobagem, isso é óbvio. E pena que ele não está aqui. Porque esse dispositivo está, Geraldo, no Código de Processo Penal de 1960, Código de Processo Penal Militar de 1969. E a reforma de 69, que reformou o Código Penal Militar, Código de Processo Penal Militar, Lei de Organização Judiciária Militar, o Código Penal Brasileiro, que edificou em vacácio não sei quantos anos, hein, Juarez? Foi revogado, sei lá quanto, enfim, sei lá, foi em 69, ficou todo ano, era adiada, a sua vigência adiada, até que ele morreu. Então, esse Código de 69, do Processo Penal Militar, ele tinha esse dispositivo, que só foi introduzido no Código Penal Brasileiro, no Código de Processo Penal, agora, na última reforma, agora, enfim, sei lá, 30 anos depois. E o que significa isso? Significa que nós vinha todos os processos, saibam disso, meus colegas queridos, meus companheiros de ofício, não havia processo com negativa de autoria, não havia processo, todos os processos, sem exceção, todos os réus confessavam. Havia confissão em todos os processos, porque quem não confessava morria, porque a tortura ia até a obtenção da confissão. E se o acusado resistisse, ou porque não sabia, ou porque resistia, era torturado até a morte. E nós trabalhávamos com uma realidade que era o processo, com o cliente, confessando o que fez e o que não fez, e nós tínhamos que dizer que aquilo era mentira, que aquilo foi obtido mediante tortura, e invocávamos este artigo, dizendo, olha aqui, para os militares, são obedientes à lei, que jura a bandeira, dizem, olha aqui, juízes, a lei diz que o senhor não pode apreciar a prova produzida no inquérito se ela não foi reproduzida em juízo, está na lei, e os juízes, muitas e muitas vezes, absolviam o réu confesso, porque a prova não tinha sido reproduzida. Essa é a verdade do êxito que se obtinha na justiça militar. Essa é a verdade. Esse dispositivo é mágico. Esse dispositivo salvou vidas. Esse dispositivo absolveu dezenas, centenas de perseguidos políticos e réus da justiça militar. Pois a tenacidade dos advogados, nós não, eu sempre conto essa história, primeiro habeas corpus, primeiro preso, depois de 13 de dezembro de 68, quando suspenderam
o habeas corpus, eu fui entregar a petição, sem que nos habeas corpus, para o chefe de protocolo. Ela olhou, meu filho, eu vivia ali, né, desde garoto, desde os 18 anos, assim, circulando no tribunal, e ali com seus funcionários, enfim, aquela coisa, quem faz contencioso, quem anda no foro, quem vai no... Enfim, é um relacionamento que se faz com o servidor, com os funcionários, acaba não é, conhecido e obtendo ali esses pequenos obséquios de ser atendido, de se ter um sorriso. Eu fui entregar. A moça era uma senhora, gostava de mim, porque via ali o menino ralando, trabalhando. Aí, menino, o que você está? Estou trazendo aqui, dona Eunice, chefe de protocolo, estou trazendo aqui uma petição. Aí ela olhou, não, meu filho, não posso receber. Mas por quê? Porque o habeas corpus está suspenso. Mas, dona Eunice, isso não é habeas corpus. Isso é um habeas corpus. Claro que é um habeas corpus. Estou vendo aqui, eu trabalho aqui há 30 anos. Dona Eunice, está escrito que é habeas corpus? Não, não está escrito. Então não é habeas corpus, só tem que receber. Mas isso aqui é uma repartição. Isso aqui eu tenho que botar um número. Eu não posso receber se eu não classificar no número que cada coisa que chega aqui tem, uma apelação, tem um código, eu tenho que botar um código. O que é que eu boto? Bota aqui a petição. Petição? É a petição. Tá bom, ela botou petição 01 de 68 e recebeu. E aí foi o presidente do tribunal. O presidente do tribunal recebeu aquilo como uma representação, mandou pedir informações. E assim nós fizemos para todos os presos, para todos os casos que não cabia, que não podia ter habeas corpus. Isso foi a criatividade dos advogados e a dignidade dos presidentes dos tribunais. E eu fui rendo homenagem para o almirante Valdemar Figueiredo do Costa, que era um almirante de esquadra, mas um homem digno, um homem que se podia conversar, que tinha sensibilidade, e não era um torturador, era um militar de carreira. E foi esse esforço. Eu tenho, enfim, se não fizer mais nada na vida, eu não sou médico, não fui enfermeiro, como a mãe do Geraldo, do professor Geraldo Prado, nosso companheiro querido, meu querido amigo. Nunca foi médico, mas eu salvei vidas. Salvei vidas. Advogado salva vidas. Advogado salva vidas. Eu e os que sofreram nesse período da ditadura. Mas tinha risco, eram presos? Não. Éramos respeitados. Mas teve advogado, conheço advogado, foi, claro, Heleno Fragoso foi preso, Jorge Tavares foi preso no Rio de Janeiro, Susequim de Moraes Henrique foi preso logo depois do AI-5. Mas a prisão nunca foi reconhecida, eles foram sequestrados, levados para uma delegacia desativada, que era um aparelho da repressão paramilitar. A reação foi grande, eles ficaram desaparecidos uns dias, foram soltos na base de largar o carro, salta e não olha para trás. Eles acharam que iam morrer. E nunca nenhuma autoridade reconheceu a prisão. Portanto, é uma prisão? Não, era um sequestro. Não foi uma prisão do regime, era aquele grupo, né, de ultra-direita, aqueles fascínoras, aqueles assassinos, aqueles torturadores que não admitiam que alguém pudesse exercer um papel de defesa dos inimigos do regime. Mas esses são uma exceção da exceção. E essas são prisões, mas não são prisões. Não é uma perseguição, é vítima da... Mas não foram processados. Ficou por isso mesmo. Então, o que eu quero dizer é que, em alguns casos, alguns advogados que sofreram uma repressão maior, enfim, vamos dizer a verdade, eram advogados que, além de advogar, tinham uma ligação política, ou tinham um comprometimento político, uma solidariedade que, além da solidariedade humana ou de advocacia, mas tinham uma militância política e, portanto, sofreram a repressão como os seus clientes. Então, o que eu quero dizer, como experiência própria, é que há o exercício da advocacia, e dizendo isso para os jovens que não viveram, dizendo isso o seguinte, que vale a pena resistir, e foi a partir da resistência da advocacia, de um pequeno grupo de advogados criminais brasileiros, que nós contribuímos para o fim da ditadura, que nós contribuímos
com a defesa dos presos, que nós salvamos vida, que nós defendemos, que absolvemos pessoas, que livramos da cadeia, que diminuímos pena. Eu fui para uma auditoria militar da aeronáutica, eu tinha 22 anos, um réu, o cliente tinha minha idade, talvez fosse mais velho, e num tempo em que havia pena de morte no Brasil, a ação armada, o assalto a banco, se resultasse morte, a pena era de morte em grau máximo, em grau mínimo era prisão perpétua. Eu fui para a auditoria da aeronáutica no Rio de Janeiro, a primeira auditoria de aeronáutica, para a defesa de um jovem estudante de Química de São Paulo, que tinha sido preso no Rio de Janeiro pelo famigerado, pelo assassino, pelo facínora do delegado Sérgio Fleury. Não sei, um milagre ele não ter morrido. Ele esteve num aparelho clandestino, no bairro, no Rio de Janeiro, no bairro de São Conrado, aparelho esse que nunca apareceu, falou, nunca se soube onde era a casa, e muita gente deve ter morrido ali, como era a Casa da Morte em Petrópolis, que hoje desvendada, e hoje sabe-se até quem era o chefe da casa, que era aquele comandante Brilhante Ustra, que foi homenageado pelo capitão Bolsonaro, né, outro dia, quando votava no Congresso, e está denunciado por apologia, obrigado, Ramalho, por apologia de crime. Pois bem, ele foi preso, eu nunca entendi, ele não morreu. Depois ele foi para a Marinha, e eu fui levá-lo para o julgamento. Quando eu cheguei no julgamento, o promotor pediu pena de morte. Você imagina você subir numa tribuna para defender o réu, porque o promotor pediu pena de morte. Se você perdesse o júri, era júri, porque ali uns cabinados, enfim, são 4 leigos, 4 oficiais da ativa da força, no caso da aeronáutica militar, e um juiz togado nos auditores. Você perde aquele julgamento, você vai ser fuzilado. Nunca se aplicou a pena de morte, é verdade, no curto período em que a pena de morte existiu para os presos políticos, para os processados na Lei contra a Segurança Nacional. E eu subi à tribuna para defender, ele da minha geração, e ganhei o julgamento. Ele foi condenado à prisão perpétua. Foi aplaudido. Parabéns, obrigado. Como é que foi? Eu falei, agora é prisão perpétua. Aí, apela para o júri, apela para o STF. A prisão perpétua foi convertida em 30 anos, depois tinha os embargos, foi reduzida para não sei quanto, depois a pena mudou, aí tinha que fazer a adaptação na nova lei, e aí na adaptação a pena foi para 4 ou 5 anos, depois pediu livramento condicional, enfim, ele ficou 3, 4, 5 anos, foi solto, ele que subiu e que sentou no banco dos réus com um pedido do Ministério Público de pena de morte. Então, foi um êxito extraordinário, era um êxito, isso era o que a gente fazia todos os dias, essa era a nossa rotina. Valeu a pena? Valeu a pena, porque nós ajudamos a construir, com a defesa da liberdade, ajudamos a construir esse Estado, não é, que está de liberdade garantido na Constituição de 88, que está sendo descumprida, está sendo desconstituída, está sendo violada, infelizmente, pelo Supremo Tribunal Federal, quando viola uma cláusula pétrea e determina que a liberdade não é a regra, que tem que prender o réu na segunda instância, na segunda condenação. Então, o presidente de tribunal, aqui presidente do Tribunal do Júri da cidade de Curitiba, me disse um colega outro dia, que se o réu no júri é condenado, ele manda recolher, porque dizer a segunda condenação, é a segunda condenação, porque a primeira sentença que reconhecia a sua culpabilidade foi a sentença de pronúncia. Então, essa é a segunda, eu prendo. Parece piada, não, aqui em Curitiba, no júri. Me disse outro dia um colega. Enfim, isso é uma violação da Constituição? É uma violação da Constituição. É uma violação da cláusula pétrea, é a violação do artigo 283 do Código de Processo Penal, é a violação do artigo 283 do Código Penal, do Código de Processo Penal. Por quem? Por quem? É um juiz atrabiliário, um juiz arbitrário? Não, é a Corte Suprema Brasileira, num julgamento, ali de repente, num julgamento sem preparação, em que não se discutia que esta tese, que este tema de natureza constitucional
ia ser decidido. Tanto que a ordem fez, o Lênio é o autor da ADC, ele citou ontem, 44 do Supremo Tribunal Federal, para declarar a constitucionalidade do artigo 283, que a prisão tem que ser cumprida, só pode ser executada com o trânsito em julgado da condenação, e não foi julgada, e eu não sei os riscos que nós temos de reverter essa situação. A quem cabe essa resistência? A nós, a cada um de nós aqui. Por isso que eu vendo os jovens advogados, né, que não viveram esses momentos difíceis, e que nós estamos aqui nessa sinergia, né, reunindo a nossa esperança, a nossa crença na defesa criminal, né, essa coisa da defesa da liberdade, é coisa lindíssima, que atrai tão poucos depois da faculdade, essa lua de mel que não se realiza, né? Lua de mel de todos estudam direito, e que a gente, em caso com outros direitos, vai para esse campo, né? Vão para esse campo poucos, uma minoria, e vão os que acreditam, os que são sonhadores como nós. Então, nós temos que ter a consciência, temos que ter, cada um de nós, a consciência de reagir. Não podemos aceitar essas violações, essas flexibilizações. Meu Deus, não, temos que adaptar, agora mesmo, né, o ministro do Supremo Tribunal Federal, vamos adaptar os tempos modernos, temos que flexibilizar, né, o interesse da sociedade com os interesses individuais. Meu Deus, não tem que flexibilizar nada, é o interesse da sociedade, o direito da cidadania, o direito da liberdade em primeiro lugar. Não tem que flexibilizar em nome da repressão, em nome desses interesses difusos, né, de combate à criminalidade econômica e tal, como estabelecendo a regra da prisão. Eu creio que esse encontro, não é, tem, e o Serrão disse, puxa, 23 anos nós tivemos aqui, né, aqui no Curitiba, né, 23 anos, meu Deus, o tempo passa muito rápido. Eu estou lembrando de coisas de 64, né? Foi ontem, né? Em 50 anos, em mais de 50 anos, dessa luta, né, da faculdade. Agora, outro dia, eu fui dirigente, no primeiro ano da faculdade, do diretório, fui dirigente, vice-presidente do meu diretório, fui suspenso, eu e o meu grupo, proibido de entrar na faculdade para fazer prova, proibido de entrar. Eu fiz prova no primeiro ano da faculdade, provas no segundo ano da faculdade, no primeiro ano da faculdade, eu fiz prova final de fim de ano com mandado de segurança, com liminar de um juiz, Felipe Augusto Miranda Rosa, que declara o nome assim com emoção, porque ele teve a coragem de conceder o liminar para estudantes, militantes, representantes do diretório acadêmico, que tinham tido o diretório acadêmico fechado, proibido de entrar na faculdade. Portanto, ele mudou o meu destino, porque dali, como outros que depois tiveram punições mais duras, que foram para a luta armada. E nós conseguimos vencer como? Eu aprendi isso desde muito moço. Não, vamos lutar pelos direitos, não vamos ceder, não é assim, não vão aplicar a violência sobre nós sem que nós não possamos oferecer uma resistência. Pois bem, então, quero dizer, eu digo isso assim, emocionadamente, porque o tempo, só desligando, não é porque tem essas coisas com o advogado criminal, tem um jornalista, tem um caso no Rio, tá? Então, o jornalista, agora, eu disse, alô, aqui é o Tiago da Veja. Pois não, e daí? Não, quero falar com o senhor. Sobre o quê? Não, sobre um caso. Olha aqui, Tiago, eu não tenho nada, isso aconteceu agora. Eu não tenho nada contra você, me perdoe, mas eu não falo com a Veja. Como? Não falo. E desliguei. Aí ligaram para o meu escritório, agora eu estou ligando aqui da revista Época. Posso fazer a mesma coisa em relação à Veja? Me disse a minha colega. Pode, nós não falamos, o escritório não fala com a Época. Porque então nós temos que ter, não é? Enfim, nós temos que reagir. Essa imprensa que é libertina, que é pusilânime,
que está a serviço, sei lá de que interesses, né, para fazer essa ditadura que a mídia estabelece contra os juízes que ousam, né, ser garantistas, que ousam, né, garantir direitos e dar decisões em obediência à lei e em respeito à liberdade. Então, nós temos que fazer isso. E eu disse, puxa, 23 anos. A Universidade de Bolonha, que é a universidade mais antiga do mundo ocidental, tem 1000 anos, praticamente, tem um hino, que é um hino que se canta até hoje, em todas as universidades da Europa, nas formaturas, nas libações alcoólicas. É um lindo, é em latim. Entrar no Google e ver lá, hino da Universidade de Bolonha, é lindo, e é latim. O hino que chama Gaudeamus Igitur, que é, a vida é muito breve, a vida é muito curta, passa muito rápido. Foi ontem que nós constituímos, sob a inspiração desse mago, desse ser humano generoso, criativo, amoroso, que é o nosso Elias Matarassade, que é a Arlete, sua companheira, e suas filhas, que são, não é, responsáveis por tudo isso. Isso foi ontem. Foi ontem. E o tempo, não é, passa com uma velocidade extraordinária. Então, vamos aproveitar. Não vamos deixar o tempo passar sem que nós não expressemos a nossa reação dura, resistente, séria, em defesa da liberdade, em defesa da cidadania, em defesa desses valores que esta associação, que nós, advogados criminais, temos a responsabilidade cívica e histórica de preservar, de lutar e defender. Vamos avante, vamos à luta, unidos até sempre.